Olá pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Bom, estamos aí no segundo vídeo, espero que a gente consiga manter esse ritmo. E nesse vídeo eu quero ir um pouco mais a fundo nos motivos pelo quais eu estou gravando fazendo esses registros. E no caminho tentar responder a pergunta que parece simples, mas é uma das mais complexas. Quem sou eu? Eu sempre gostei de escrever sobre as coisas da minha vida. Quando eu escrevo, parece que as ideias ganham forma. É como se o papel me ajudasse a entender melhor o que eu sinto. Então eu resolvi escrever de uma forma mais organizada, justamente para gerar esse conteúdo e, quem sabe, um dia transformar tudo isso num livro. E essa ideia, ela realmente surgiu depois de eu ler uma obra escrita por um primo do meu pai. É um livro que conta em detalhes a história da família Vertamati, desde a época em que a Itália ainda era formada por tribos, até a saída do êxodo dos italianos, a chegada no Brasil e em outros lugares. É uma narrativa muito rica, cheia de mapas genealógicos, fatos históricos. Bom, se você não é um Vertamati, talvez não seja tão interessante quanto foi para mim. Mas se você é descendente de italiano ou gosta dessa história, então aí já começa a ficar legal também. Eu confesso que o que mais me chamou a atenção nesse livro, não que mais me chamou a atenção, mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro foi realmente uma coisa que não estava ali. Eu senti falta de saber quem eram aquelas pessoas, os meus antepassados, quem eram eles de verdade, assim, o que eles pensavam, quais eram os medos, o que sonhavam, né? Então, assim, é compreensível. Antes, registrar a própria vida era um luxo, né? A maioria das pessoas eram analfabetas. Hoje, com um simples celular, a gente pode deixar rastros de quem fomos para o futuro, né? E foi aí que a ideia do livro virou outra coisa. Virou um projeto mais leve, mais vivo, registrar tudo em vídeos curtos, usando a tecnologia para simplificar, né? Porque nosso dia a dia também é bem corrido, então tem que ser uma coisa mais dinâmica e na linguagem, lógico, em que muito provavelmente os meus futuros tataranetos não vão achar tão tedioso, né? E quem sabe depois de alguns vídeos eu acabe com material suficiente para fazer um livro, mas aí eu acho que o mais importante é realmente começar o projeto. Bom, então vamos lá. Quem sou eu? Meu nome completo é Rogério Augusto Vertamati. Eu nasci em março de 1977. A maioria das pessoas me chamam de Roger, mas ao longo da vida eu já fui Rony, Gério, Verta, Rogeta e até Augustinho. Então, são vários apelidos e os apelidos dizem muito sobre nós, não é? Eles mostram como as pessoas nos veem em diferentes momentos da vida. Mas quem sou eu? É uma pergunta que não se responde de uma vez. A resposta ela muda com o tempo e com as experiências e com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Outro dia eu escutei uma frase interessante. Eu não lembro de onde que é, mas a frase era: tente dizer quem você é sem mencionar o que você faz. Parece simples, mas é bem difícil. Depois você tenta fazer esse exercício, é interessante. Talvez eu possa usar adjetivos, calmo, curioso, determinado, quieto, mas até os adjetivos mudam. Tem dias que eu sou mais vaidoso e muitos outros, e quase todos os outros, eu quero passar despercebido no mundo. É, talvez, talvez sejamos um conjunto de versões, no final das contas. É, e se a gente parar para pensar, também usamos muitas máscaras, né? Não no sentido negativo da máscara, mas no que o Carl Jung chamava de persona, os papéis que vestimos para viver em sociedade, para sermos aceitos, para funcionar no mundo. Ele dizia que persona é aquilo que alguém não é, mas sim o que os outros e ele mesmo pensam que é. Isso é genial, porque é exatamente o dilema em que a gente vive. Precisamos de máscara para nos proteger, para nos adaptar, mas corremos o risco de nos perder dentro das máscaras. Às vezes eu fico me perguntando quantas dessas máscaras eu escolhi para mim, quantas o mundo colocou em mim. Eu acho que realmente é, define o que realmente define o que nós somos, é o que são as ações espontâneas, né? O que a gente faz no automático, aquilo que a gente faz sem pensar, sem aplauso. E eu acho que um superpoder de quem é quieto, observador, é de realmente observar as pessoas
o que as pessoas fazem no automático, né? E ver um pouquinho por debaixo da máscara, né? Acho que tem algumas pessoas, principalmente as que são mais quietas e mais observadoras, elas conseguem captar isso porque elas veem, porque às vezes as pessoas fazem coisas no automático e você capta, né? Daí você dá uma olhada embaixo da máscara e volta. Eu acho que também, além disso, acho que o contexto onde a gente vive e as pessoas que nos cercam, afinal a vida só faz sentido quando compartilhada. Vocês já viram aquele filme Into the Wild, Na Natureza Selvagem? É um filme muito legal, eu gosto bastante desse filme. Quem não viu, para agora e vai assistir, depois você continua o vídeo. É lição de casa. Mas tem que ver até a última cena para entender a relação com o que eu estou falando. Sobre identidade, sobre o que somos e sobre o que é o sentido da vida em viver junto e compartilhado com as outras pessoas. Bom, então para tentar explicar quem sou eu acho que a melhor forma é contar marcos da minha vida, os marcos que eu vivi. Não tudo, claro, de uma vez, mas o suficiente para montar um primeiro retrato. Né? Aos poucos eu espero contar tudo nesses vídeos, mas por hora vou contar o suficiente para a gente ir construindo isso. Né? Bom, eu venho de uma família tradicional, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Os meus antepassados são imigrantes italianos por parte de pai e imigrantes espanhóis por parte de mãe. Tem a parte de mãe também, que tem a parte indígena. A família como um todo começou na base da pirâmide e com o tempo foi subindo, né? Uma família simples, trabalhadora e que foi construindo com mérito. O meu núcleo familiar nunca foi um exemplo de união. Eu tenho uma irmã com 5 anos de diferença, uma irmã mais velha com 5 anos de diferença, e só depois de adulto essa diferença deixou de pesar nas nossas vidas. Então sempre foi uma diferença que nos distanciou um pouco, né? Só depois de adulto que isso realmente equalizou. E meus pais tinham muitas diferenças e acabaram se separando, mas mesmo assim havia muito amor na família, um amor que às vezes era confuso, mas era um amor real. E por isso, por isso, por esse amor e por essas condições que eles me deram e oportunidades, eu sou muito grato, né? E eu realmente aprendi muito observando e vivendo, e sou realmente muito grato. Eu sempre fui muito reservado, eu tenho poucos amigos, mas verdadeiros amigos, e foram essas amizades que principalmente me ensinaram sobre espiritualidade e consciência social. Eu tive a chance de salvar a vida de um grande amigo, ele sofreu um acidente gravíssimo, e essa história também eu conto em detalhes em outro vídeo. Quando eu tinha 17 anos, estudando para o vestibular, eu conheci uma menina linda, ela também tinha 17 anos, nós começamos a namorar no ano seguinte. Essa menina é hoje uma mulher incrível, com quem sou casado até hoje, sem interrupções, sem idas e vindas. Temos um filho, tivemos um filho em 2010, meu maior orgulho, minha maior alegria. Falando um pouco da parte profissional, eu sou formado em comunicação social, cursei ciências sociais, tenho pós-graduação em tecnologia e gestão de projetos. O engraçado é que desses todos os cursos aí, o único que eu não completei, ficou faltando um pouquinho, foi ciências sociais, mas esse foi justamente o curso que me deu mais experiência e mais vivência para a vida, né? Voltando na minha carreira, desde o início da minha carreira, eu estive envolvido com tecnologia, desenvolvimento e gestão. Meu ponto forte sempre foi tirar as ideias do papel e transformar em realidade. Gerenciar o dia a dia nunca foi algo que me encantou muito, né? Eu acho que é até por isso que eu vivo sempre pensando em projetos novos e às vezes até nessas ideias malucas aí que acaba virando plano. Em 2009, 2009 eu comecei, 2000, acho que 2009, 2008 ou 2009, eu comecei a empreender, né? Fui sócio, eu sempre tive um viés empreendedor, mas eu comecei a empreender mesmo foi, acho que em 2009. E eu fui sócio numa agência digital, que dessa agência nasceu uma outra empresa também de tecnologia, mas voltada para o mercado imobiliário. Foi um período aí de bastante aprendizado, tanto técnico quanto pessoal. E pulando um pouco toda essa história, em 2016 foi também um divisor de águas. Eu decidi mudar radicalmente minha vida. Minha participação, eu vendi minha participação na empresa do Brasil. Minha esposa fechou o consultório odontológico dela
e juntos a gente embarcou no novo desafio. A gente resolveu abrir uma empresa de pães de queijo nos Estados Unidos. Vai, vê só. E tem muita história aí para contar de como que eu pulei de tecnologia para alimentação. Então, sendo que na época eu não sabia nem fazer arroz, nem fritar um ovo. Mas vamos lá, depois em outros vídeos eu vou contando essa história. É, no início a ideia era trabalhar com salgados em geral, né? O carro-chefe ia ser coxinha, veja só. Mas o destino aí levou a gente para o pão de queijo e hoje ele é a protagonista da história, o pão de queijo. Bom, então hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, em Utah, com minha família. Sou fundador da Gusto Brasil, ao lado do meu sócio e amigo Carlos. A gente divide tudo, a gente divide a responsabilidade, desafios, conquistas. A empresa Augusto Brasil vende toneladas de pão de queijo diariamente por todos os Estados Unidos. Estamos presentes nos maiores varejistas aí do mundo. A gente negocia insumos com parceiros de várias partes do mundo. Tem muita coisa interessante, mas esse é um resumo da minha história. Talvez aí dê para ter uma ideia inicial de quem eu sou, mas eu acho que essa resposta vai continuar sendo construída e mudando aí com o tempo e com os próximos vídeos. Eu ainda pretendo explorar com mais profundidade, claro, todos esses pontos aí que eu falei hoje. Hoje foi mais um resumo, mas por agora eu fico feliz que você tenha me acompanhado até aqui e muito obrigado aí por me escutar e por fazer parte dessa jornada. Até o próximo vídeo, valeu!